Apresentará o artigo completo Fernanda Aparecida da Silva, Teoria da Experiência de Aprendizagem Mediada e a Gamificação, unificadas em aplicativos como ferramenta didática na educação, da Universidade de Passo Fundo. Bem, bom dia, então, a todos. Eu sou Fernanda, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Passo Fundo. Esse artigo ele foi criado baseado, então, na minha dissertação. Ele faz uma experiência de retomada, né, do estado do conhecimento, das duas teorias que fazem parte dessa dissertação. E também ele faz parte, a minha dissertação, no caso, ela faz parte de um processo de pesquisa guarda-chuva, né, em que a gente tem um TCC da ciência da computação, que foi quem desenvolveu o aplicativo, no caso, porque na dissertação nós estamos usando um aplicativo que foi desenvolvido específico para essa pesquisa, que ela é voltada para a área da educação física. Mas aqui nesse artigo a gente fala de uma forma geral, né, como uma ferramenta didática. Então, faz parte do TCC da ciência da computação, que é a pessoa que está desenvolvendo o aplicativo, de uma tese de doutorado, então, que a pessoa é relacionada à área da educação física, e também da iniciação científica, que é o desenvolvimento de um wearable que está ligado à tese de doutorado que vai ser implementada no futuro. Quando começou a se pensar um pouco nessa pesquisa, então, se os motivos, né, que nos levaram a querer fazer esse processo de pesquisa foi que o avanço tecnológico, ele cada vez está mais rápido, né, e presente nas nossas vidas, né. Antigamente, nós precisávamos de vários elementos tecnológicos para fazer, né, no nosso dia a dia, e hoje nós conseguimos fazer com tudo basicamente com o que se tem dentro de uma máquina, né, do computador. E agora, com as novas tecnologias, né, digitais de smartphone, enfim, pode ser também ter basicamente um computador dentro do celular, né? E aí também a diversidade dos sujeitos que fazem parte hoje do mundo, né? Que são sujeitos que já nascem inseridos nesse mundo tecnológico e que provavelmente não vão deixar de utilizar ele, não vão deixar de ter contato com essas tecnologias. Então, isso foi o que nos motivou a começar a pensar nesse desenvolvimento dessa pesquisa. Aí também a gente tem a questão das diretrizes curriculares nacionais gerais de educação básica, né, das DCNs, que traz o conceito, né, que é importante que metodologias de ensino inovadoras, distintas das que se encontram nas salas hoje, as tradicionais, né, devem ser oportunizadas, né, devem ser oferecidas aos estudantes para uma atuação ativa, interessada e comprometida no processo de aprender, né, que não inclua só o conhecimento, mas também a experimentação, a contextualização, a vivência e a convivência, né, nesses espaços escolares com as tecnologias. E aí, tendo em vista isso, nós tivemos acesso a algumas pesquisas, como a pesquisa do CETIC Brasil, de 2018, que apontou que em 2017, 84% das crianças e dos adolescentes acessavam a internet através de smartphone, tem contato com o smartphone todos os dias. Então, é uma coisa que não dá mais para se negar, né, de que essa tecnologia ela já está na vida das crianças que estão em idade escolar. E aí, com isso, então, dentro desse artigo, a gente criou um problema de pesquisa, né, uma pergunta de pesquisa, que é quais as possibilidades de aplicativos que usam gamificação seriam usados em uma mediação efetiva, como uma ferramenta didática de aprendizagem. E aí, para responder, então, essa pergunta, se criou um objetivo geral, que foi uma revisão dos conceitos da gamificação, para que se tenha um entendimento maior do uso da gamificação, da teoria da experiência de aprendizagem mediada, que é uma teoria que foi criada por Forstein, e aí tentou relacionar, então, esses dois conceitos dentro dos recursos digitais, né, das tecnologias digitais e do uso das mesmas. O método, então, desse artigo em específico é uma revisão bibliográfica, né, sobre os assuntos elencados, sobre a gamificação e a teoria da aprendizagem mediada, de uma forma qualitativa,
e para fazer uma discussão, para se ter um melhor entendimento sobre a produção do conhecimento e a associação dessas tecnologias móveis com a educação, que ainda é uma forma que ainda é algo que precisa ser discutido bastante, porque em alguns momentos não vem sendo efetivo, né? A revisão, então, faz parte do estado do conhecimento que foi realizado na elaboração da minha dissertação. É importante daí ressaltar que a minha dissertação ela está em fase de coleta de dados, né, em campo. Então, ainda alguns resultados a gente não possui, né, a respeito efetivo, mas que vai ser feito esses resultados para se ter, saber se pode ser uma ferramenta ou não, é através das impressões dos professores e dos alunos utilizando o aplicativo gamificado que está sendo criado especificamente para essa situação, nas aulas de educação física, no nosso caso, né? Mas esse aplicativo também ele vai poder, no futuro, fazer parte de outras disciplinas e para outras utilizações. O que se percebe é que a tecnologia ela permitiu, né, esse acesso de forma rápida, de forma fácil, né? E aí o que acontece quando se tem essas discussões sobre o uso das tecnologias, principalmente da tecnologia móvel dentro da sala de aula, como que ela pode ser utilizada pelos professores. E aí uma série de recursos, uma série de teorias e de tecnologias, né, se apresentam para uma educação renovada, para um processo educativo renovado. Mas o mundo globalizado ele exige que as instituições elas estejam preparadas para essa inclusão digital, né? Mas aí, ao mesmo tempo que elas exigem, a gente sabe que isso deve começar pelo professor, né? Não adianta só a instituição estar preparada ou fazer investimentos na questão tecnológica dentro da sala de aula e os professores não estarem dentro desse do conhecimento desses recursos oferecidos, né? Pelas mídias educacionais, enfim, porque a gente sabe que existe uma gama já de aplicativos, de sites, de formas de se fazer educação hoje digital, né, enfim, e que muitas vezes elas não são utilizadas por uma falta de conhecimento, tanto da instituição quanto do professor, né. Aí dentro disso, então, se trouxe um título, né, dentro do artigo, que é a mediação com o uso das tecnologias, uma convergência necessária. E aí a gente percebe que dentro das leituras, né, as tecnologias digitais e os dispositivos móveis, eles podem ser uma ferramenta auxiliar na mediação, mas ele ainda é um recurso muito pouco utilizado perto das possibilidades, das riquíssimas possibilidades que eles podem ser utilizados, né? Ainda são feitos de forma muito restrita, muito simplória, reproduzindo, né, as concepções pedagógicas mais tradicionais, né, em que apenas se deixa de utilizar o escrever numa lousa para usar o slide ou, né, o recurso tecnológico de uma forma, mas ainda se coloca a tecnologia, mas ainda acaba se reproduzindo as formas de trabalhar, né. E aí, dentro desse processo, então, precisa-se ter um entendimento de como seria uma mediação, né, eficaz, digamos assim. E aí, esse termo mediação, ele é algo que ele já vem sendo discutido há muitos anos, né, é uma discussão conceitual, na realidade, que ela vem sendo citada por vários teóricos muito importantes dentro da área da educação, da filosofia, né. Então, se tem Platão, Marx, Vygotsky, Piaget, Forster, enfim, todos falam sobre a mediação, né, e aí eles trazem isso como um processo em que a gente precisa e se faz necessário que se tenha um entendimento do fenômeno de mediar e não do processo, porque o processo ele é automático, né? Então o que a gente precisa entender é, na verdade, o fenômeno, né? E aí tem que se ter um entendimento que o ensino e a aprendizagem, a mediação do ensino, ele não pode ser feito se não for um processo construtivo. Então, é um processo de construção entre o professor e o aluno. E aí, então, o Mazeto traz um conceito, né, uma definição para mediação pedagógica, que é um comportamento do professor que se coloca como um facilitador, como um incentivador ou como um motivador da aprendizagem. E ele traz isso como não uma ponte estática, não é uma pessoa que está ali só para trazer
conteúdo e começar a jogar nas pessoas esse conteúdo, né? Esperando que cada um faça a absorção da sua forma. Então, ele tem um objetivo para que essa aprendizagem chegue ao aprendiz de uma forma que ele tenha acesso a isso da melhor forma possível dentro das suas possibilidades pessoais. E aí eu trago, então, a teoria da experiência de aprendizagem mediada, que ela foi criada por Forstein, que é esse senhor que está aparecendo na foto nos slides. A teoria da experiência de aprendizagem mediada, ela vem dentro de uma teoria principal dele, que é a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, em que Forstein acredita que todo ser é modificável dependendo da mediação que ele recebe. Então, se for uma mediação com intencionalidade e focada para cada indivíduo, na sua perspectiva, ele entende que todo ser é modificável, independente da sua estrutura cognitiva, independente se ele possui alguma... Porque Forstein trabalhava com crianças com algum tipo de processo cognitivo especial, crianças autistas, com síndrome de Down, enfim. Então, e aí depois, na evolução dos seus estudos, ele entendeu que isso também é aplicado a todos os seres. Dependendo da mediação que você recebe, você consegue ter uma aprendizagem mais efetiva ou não. E aí ele traz esse esquema, então, que é o esquema dele de mediação, em que um estímulo ele é levado a um organismo e esse organismo ele produz uma resposta. Mas essa resposta, ela continua ainda trazendo estímulos para o organismo, ele traz retornos através de uma mediação em que o professor percebe que aquele estímulo fez efeito no organismo ou não e modifica esse estímulo se ele não fez. E aí, então, é um processo cíclico, em que o professor vai vendo quais as adaptações que ele precisa fazer e os reforços nessa mediação que ele pode fazer. Dentro desse processo, nós percebemos que as tecnologias digitais, enfim, os aplicativos gamificados, né, os aplicativos móveis, eles podem entrar nesse processo como esses reforços imediatos. Eles podem fazer isso e ser uma ferramenta auxiliar para o professor, ajudando a mediação humana. Forstein, ele ressalta que é só uma interposição intencional na mediação que faz com que esse organismo que está recebendo essa mediação possa ser afetado e que tenha uma interação de qualidade, né, entre o indivíduo e o ambiente, entre o indivíduo e o objeto que o afeta. Então, como a gente percebe que essa interposição intencional pode ser também trabalhada como uma motivação e uma questão de engajamento, então também se pode dizer que aplicativos gamificados, já que o principal fator da gamificação é criar engajamento e motivação, poderiam ser sim estímulos capazes de afetar o organismo de uma forma certeira, né, uma forma correta e fazer uma mediação efetiva nesse ser. E aí os professores, eles se sentem, né, pressionados pelo fator desse avanço tecnológico. Eu acho que alguns até não estão preparados, talvez, para acompanhar, porque, de fato, alguns professores não são da época em que, né, se vive hoje como essa tecnologia. Acho que é algo que talvez ficou muito claro agora, né, nessa questão da pandemia e das aulas que tiveram que virar praticamente à distância e online. E eu vejo na fala de alguns colegas e de algumas pessoas a dificuldade de trabalhar com a questão tecnológica, mesmo tendo ela inserida já no seu dia a dia há muito tempo. Então, quando você tem essa pressão no professor para que ele saiba disso, para que ele tenha esse uso tecnológico, mais a produção ainda de ter que criar, né, o conteúdo e suprir um currículo, né? Aí, como fazer com que esses mecanismos sejam cativantes para esse aluno? Como fazer com que esse aluno queira estar participando das aulas, né? Então, a gente sabe que os jogos, já existem vários estudos sobre isso, que eles têm uma questão motivadora muito forte em cima das crianças e dos adolescentes dessa geração. E aí eles se tornam, então, uma oportunidade de aprendizagem que trabalha tanto competências cognitivas quanto memória, atenção e para resolução de problemas, né? Os jogos ele tem esse poder de fazer com que o ser que está jogando tenha uma apropriação e queira fazer parte desse processo, né? Porque ele é uma ferramenta em que você é o protagonista do processo do jogar, né? Em que você que é o protagonista dessa situação. E aí,
com isso, alguns estudiosos, né, o CAP é um dos principais, a gente tem a Flora Alves no Brasil, que faz um estudo sobre a gamificação. Alguns anos atrás, é uma forma recente, que não é utilizada há muito tempo, ela é mais utilizada na questão empresarial, em alguns momentos, a educação é algo bem novo, bem recente que está sendo utilizado. Se criou a gamificação, que a gamificação o que é? Nada mais é do que pegar as estruturas de um jogo, tanto da mecânica, da estética e da dinâmica desse jogo, e usá-los num não jogo, num ambiente não jogo, né, fora do jogo. Então, a gamificação é a utilização da mecânica, né, que é o que orienta as ações, é a utilização da dinâmica, que é o que faz, a dinâmica é o que faz a gente interpretar essas ações que são feitas dentro de um jogo. Se usa também a questão estética do jogo, né, pode-se usar, que são as emoções da interação, a questão psicológica do jogo, né, mas o principal da gamificação, então, é o pensar como em jogos, que, na verdade, você pode criar metas, regras, você pode dar questões de feedback, de participação, né? Você gera fantasia, você pode fazer com que esse aluno esteja envolvido nesse processo, criando motivação e engajamento, que podem ser tanto intrínseco quanto extrínseco, né? Que é o desafio, que é o interesse, aquela satisfação de resolver aquele problema, ou de estar envolvido e ser protagonista desse processo, né? Para isso, então, é necessário uma narrativa, viver uma história. A gente sabe que a narrativa é muito importante porque ela faz com que você consiga usar o lúdico e transforme alguns processos de uma forma mais fácil de entendimento, né, de interpretação de alguns processos educativos. Então, você consegue também fazer com que essas crianças tenham um domínio de história, de elementos que são interativos, que são engajadores e que, enfim, que fazem parte do processo atual delas. Porque se elas estão inseridas em um processo em que a tecnologia é tão constante e tão presente nas suas vidas, como que nós vamos querer que elas façam parte de um processo diferente e que às vezes é maçante, que às vezes não faz com que elas queiram estar ali, né, que se tem uma reclamação constante desse processo. Então, a gamificação é uma possibilidade de fazer com que eles se sintam mais dentro dentro de um tempo, de um espaço que é mais faz mais tem mais a ver com a sua realidade, né? Que é o de jogar. E aí, quando se cria e se adapta um jogo, né? Ou um aplicativo, ou um conteúdo escolar, a gente tem que pensar nas questões tanto cognitivas, emocionais e relacionais que se tem com esse jogo, né? Não pode se pensar em simplesmente jogar aleatória, sem uma intenção, né? Por isso que a gente acha que acredita que os jogos com uma intenção, eles podem ser, sim, ferramentas didáticas para fazer uma mediação efetiva. E aí, a mediação tecnológica, ela trabalha tanto na formação dos sujeitos, cria diversas possibilidades de aprendizagem, propicia a modificação desses sujeitos que estão recebendo essa mediação e ainda traz um ambiente rico em relações. Porque diferente do que as pessoas pensam de que os jogos afastam, de que os jogos criam seres que querem ficar trancados no quarto jogando, se criam muitas relações em ambientes de jogos, né? Hoje, em ambientes de jogos, você consegue ter contato com várias pessoas ao mesmo tempo, de vários locais do mundo e que estão interagindo de uma forma. Então, por que não trazer isso para um ambiente escolar e fazer com que as crianças tenham essa troca, né, de relações, de relacionais, e consigam fazer isso efetivo para a aprendizagem? A gamificação, então, ela tem essa capacidade de conduzir o sujeito, né, a níveis de engajamento, e um dos objetivos, então, principal da gamificação é resolver problemas específicos, né? Ela é tratada como uma ferramenta que ela é explicada pelo emocional do sujeito, né? E ela atua essencialmente no comportamento, ou seja, para que crie engajamento e motivação, né? Quando se fala em motivação, é na questão comportamental de querer participar daquele processo e ser protagonista dele. E aí, então, a gente precisa então ter essa harmonização entre o conteúdo e o aprendiz,
né, para que se possa ter uma interação com os colegas e uma interatividade com os elementos que estão nesses aplicativos gamificados ou nesses jogos, enfim, que vão ser utilizados, e para que isso possa ser uma possibilidade de construção do caminho, em que o aluno é o consultor do próprio caminho, da sua própria aprendizagem, e não só uma visita guiada pelo professor, que ainda é o que a gente vê em um processo de gamificação hoje nas escolas, em que se utiliza ainda a gamificação simplesmente como pódiums, placares e perguntas de né, tipo uma competição entre os alunos, e que não é esse o objetivo da gamificação, né? A gamificação, ela é de fato uma possibilidade de construção desse caminho que o usuário faz e que o professor é essencial, porque é ele que é o guia, né? Como eu falei anteriormente ali em alguns slides anteriores, ele é um guia, ele é a pessoa que coordena e conduz da melhor forma quando ele percebe como o aluno consegue visualizar e chegar a esse processo. Então, os grandes desafios, né, quando se fala em gamificação e em games na educação, é desenvolver o que se chama do pensamento game, que é esse pensamento de ter um propósito, de querer resolver um problema, de chegar ao final a uma conclusão, mas também percebendo que essa conclusão pode ser o processo. Uma das coisas que é bem importante de se falar é que dentro dos jogos a gente tem que ter uma leitura de que às vezes não é só o chegar ao final que é a conclusão, mas o processo durante esse sistema. E aí, a tendência, então, né, é ficar reproduzindo, como eu falei antes, a prática dessa contagem de pontos, de painéis, placares, e aí o que se tem que ter bastante, assim, elucidado é que o propósito dos games é o entretenimento, e da gamificação é sempre a motivação e o engajamento dentro de um processo. E aí, pensando, então, dessa forma, aplicativos gamificados, se eles forem planejados, né, para assumir esse papel de ferramenta didática, eles podem assumir uma característica que, quando implementada nas suas bases, se torna um facilitador da mediação, né? E aí, nesse processo, como a gente falou, que o mais difícil é ter o pensamento gamer, e alguns professores não são jogadores, não são gamers, como, né, no seu cotidiano, e não entendem como funciona uma dinâmica de jogo. Quando esses aplicativos são desenvolvidos por profissionais que entendem da parte conceitual do game e ainda têm os objetivos muito bem já definidos para a questão educacional, eles podem se tornar um grande benefício, porque eles poupariam esse processo de entendimento do professor sobre a questão teórica da gamificação. E sim, mas o professor teria que estar focado na forma de utilização desses aplicativos. E aí, então, a gamificação na educação é uma forma, né, de introduzir um método que faz transpassar esse abismo, né, que se tem entre os jovens da atualidade e as escolas, né, esse enfileirar de cadeiras, como aparece na imagem do slide, essa questão totalmente, né, que já vem há muitos anos sendo perpetuada e se percebe que hoje, talvez, e daqui para frente muito mais, não vai ser o suficiente para suprir as necessidades dessa geração que se constrói hoje dentro do mundo, né, tecnológico. E para encerrar, então, eu trago algumas considerações, né, que como eu falei no início, esse estudo ele está em andamento. Agora ele está com uma pausa, né, devido à pandemia, e aí, então, a gente não tem ainda alguns dados completos, porque as escolas estão paralisadas, e aí, então, onde estava sendo realizada a pesquisa, né, o campo de pesquisa não está podendo ser acessado nesse momento. Mas aí, dentro disso, a gente não pode negar que o avanço, né, das mídias, ela acelera a comunicação. Ao passo que ela acelera a comunicação, ela gera mais avanço tecnológico, né, e isso vira um espiral evolutivo que cada vez vai se tornando mais real e está presente nessa geração, né. E daí, não utilizar desses recursos traz o risco de se ter uma falha na sincronia entre a escola e a realidade diária dos alunos. E aí a gente ouve alguns discursos de que a escola é ruim, de que eu não quero ir para a escola, de que a escola é chato, e acho que já chegou a hora de tornar a escola um lugar em que os alunos queiram estar, né, em que seja um lugar que eles queiram estar presentes. E aí, então, é essa ideia que se discute nesse trabalho, né, a incorporação da gamificação para auxiliar nessas mudanças, né, que se precisa. E aí, os aplicativos gamificados, então, fazendo essas leituras, percebe-se que sim, que eles podem ser uma proposta
de remodelação metodológica, né, de ferramenta didática na utilização para que os professores possam trazer, mas o que também se percebe já na prévia dos dados, quando se estava a campo, é que existe sim ainda uma resistência dos professores pelo uso do celular, né, ainda reconhecem o celular como um vilão e não como um aliado das suas atividades, né. E aí eu acho que também é uma questão de muito de cultural, das pessoas entenderem que as tecnologias e principalmente o celular, ele é um aliado quando ele é usado de uma forma correta, né. E aí, então, hoje já existem tipos de aplicativos que podem ser pesquisados, que podem ser adequados à disciplina. Existe uma gama muito grande de aplicativos para serem trabalhados, baixados no aparelho. O aplicativo é uma forma que pode ser utilizada em vários tipos de ambientes, porque tem alguns que não necessitam, né, de internet, então também é uma ferramenta que pode ser utilizado sem ter conexão web, né, desde que você tenha, tipo, para baixar ele inicialmente só. E aí, então, pode ser um aprendizado aliado à tecnologia, né? Ele traz uma finalidade de melhorar essa qualidade de ensino e despertar o interesse, né? Trazendo um novo redimensionar do papel do professor, né? Acho que cada vez mais tem que se pensar nisso, o papel do professor como um mediador efetivo e não simplesmente como o ser que está lá na frente transmitindo e jogando, né, transmissor do conhecimento, né? Porque o que se percebe é que cada vez mais as tecnologias possibilitam que se tenha um acesso e não precisa estar numa sala de aula ou não precisa estar dentro de uma universidade para que você faça isso. E aí eu trago, então, para finalizar, a fala da Santaella, que diz que é necessário que as escolas compreendam a realidade social, os avanços tecnológicos e busquem métodos de ensino que complementem essa realidade. Muito obrigada a todos, queria agradecer muito. E aí fica o meu contato para alguém se tiver alguma dúvida a respeito da fala. Obrigada, Fernanda.